Ao vivo com Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, nossos amigos do Terra Viva e salve o Corinthians. O campeão dos campeões. Campeão dos Rapidamente, campeões. para você não perder a atualização. O Eduardo Bebiger, que é o nosso advogado tributarista de todas as sextas aqui, é gaúcho e é gremista como você. Ele disse que o torcedor corintiano está parecendo torcedor no Internacional. Gente, não vão brigar comigo, foi o Bebiger que disse, hein? Porque ganha um título, depois fica comemorando 10, 20 anos. Aí ele citou o caso aí do Inter que ganhou o gauchão. É verdade. Vamos lá. Para não te atrasar, o que temos aí? Vamos lá. Vamos lá, Tavinho. Mercado financeiro, dólar operando com leve alta nesse momento, 0,1%, R$ 5,76, 5,76. Mercado de ações em queda, o índice Bovespa pela B3, perdendo 0,4% em relação ao fechamento de ontem. Mercado de commodities, começando pelo petróleo com queda, 0,4%, $73 o barril. E mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas nesta manhã de sexta-feira. Trigo na Bolsa de Chicago cai 1,9%, milho também 1,4%, soja perde 0,5%. Na contramão aqui, o arroz em casca em Chicago sobe um pouquinho, 0,3%. Na Bolsa de Nova York, queda do café subindo, 1,2%, o Arábica, robusta em Londres também com alta de 0,3%. Na contramão aqui, várias quedas, o algodão perdendo 0,1%, cacau 1,2%, açúcar menos 0,6% e o suco de laranja também. Ontem a gente comentou aqui, tinha caído cerca de 6%, está caindo de novo, 6,8% nesse momento. Ou seja, um forte ajuste dos preços de laranja, preços que chegaram a estar no nível recorde do século, lá em setembro do ano passado, começaram a cair a partir de janeiro desse ano, e o tombo está sendo grande. Os preços estão menos da metade do preço alcançado lá no pico da alta, que foi lá em setembro, como eu disse. E com tendência a continuar se ajustando, com a proximidade de safra nova, que vai ser maior, tendência é essa, sem contar que vem refletindo uma queda muito forte do consumo nos últimos meses, exatamente por conta dos altos preços. Então, o suco agora se ajustando à realidade e talvez ainda não seja o piso ainda. Tem chance de cair um pouco mais ainda, além das recentes quedas que foram bastante fortes. Tá vendo? Esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de sexta-feira. Você adiantou aí o que eu ia falar. Lá em casa eu tirei o suco de laranja da mesa. Não dá. Nem a laranja na feira para você fazer suco está num preço bom. Precisa cair, está muito alto no supermercado. O Ibiapaba, que me desculpe, lá da Citrus BR, mas Ibiapaba não tem jeito, velho, não dá. Hoje mesmo eu fui lá e comprei suco de manga. Às vezes o povo reclama lá em casa, mas... O próprio Ibiapaba, eu entrevistei ele ontem, ele confirmou que a qualidade está ruim por causa do clima, né, que afetou a safra do ano passado. E a oferta é pequena, então por isso que o preço subiu muito, né? E agora a coisa começa a voltar à tendência de normalidade, pelo menos essa é a expectativa. I hope so, espero. Com vontade de tomar suco de laranja de novo. Eu gosto. Eu também gosto. Aliás, eu acho que foi o suco que mais entrou na nossa memória. Acho que é o suco referência, não? Depois acho que vieram outros sucos. Mas o de laranja foi o primeiro, acho que, a ser industrializado, comercializado em escala e a entrar diretamente nas mesas. Antigamente, em restaurantes, você só tinha, em hotel, por exemplo, no café da manhã, só tinha o suco de laranja. Hoje você tem 3, 4. Mas acho que o suco de laranja é aquela marca de cerveja que todo mundo fala, dá uma dessa aí para mim. Ao invés de pedir a marca, ao invés de pedir cerveja, qualquer cerveja tem o mesmo nome, a mesma marca. Vamos viajar com Lula. Boa notícia para o agro nacional, o Vietnã confirmou a abertura do mercado do país de 100 milhões de habitantes para a importação da carne bovina brasileira. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante sua viagem à Ásia. Com o fluxo de comércio bilateral, que já se aproxima de 8 bilhões de dólares, o Brasil exporta mais para o Vietnã do que vende para Portugal, Reino Unido e França. Por isso, meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como economia de mercado. Essa e outras medidas vão nos permitir
ampliar os fluxos de comércio e de investimento entre nossos países. A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimento de frigorífico do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático. Boa, hein? A gente já está cantando a bola aqui, dizendo que o Vietnã pode ser a galinha dos ovos de ouro nessa viagem à Ásia. Não deu certo lá a carne brasileira para o Japão, mas deu certo aí no Vietnã. E eu acho que vem, pelas informações que eu tenho, e você tem também, a gente tem especulado aqui, vem muita coisa aí de boa relação de comércio bilateral entre Brasil e Vietnã. Sem dúvida, Tavinho. No Japão ficou um pouco frustrante a iniciativa de abrir rapidamente o mercado de carne bovina. O Japão é um país que paga bem, consome bastante, seria uma grande conquista aqui. Ficou adiada, pelo menos não ficou não ficou cancelada, não ficou adiada, eu diria. Talvez vai demorar mais um pouquinho, talvez coisa para o ano que vem. Então frustrou um pouquinho. E sim, no Vietnã, uma boa notícia, já selada aqui a abertura desse mercado para a carne bovina brasileira. É um país de mais de 100 milhões de habitantes, portanto, tem um potencial muito grande em termos de consumo de vários tipos de produtos, está melhorando também o seu padrão de renda. É um país comunista, né? Ainda é, mas com o padrão de renda aumentando bastante nos últimos anos, poder aquisitivo melhorando bastante, e com o tamanho dessa população, isso significa um potencial mercado muito bom para a carne bovina brasileira. E, além disso, pode servir, como disse o presidente Lula, de plataforma para a abertura de mais mercados ou intensificação de comércio com outros países da região, países vizinhos, através desse hub aí que pode surgir essa parceria ampliada aqui com o Vietnã, nessa visita do presidente Lula. Para a carne bovina agora, então, ficou além do Japão, ficou faltando ainda a Coreia do Sul, outro mercado muito exigente, assim como o Japão concentra suas importações dos Estados Unidos e na Austrália, ainda está um mercado fechado para a carne bovina brasileira, e outra a Turquia, por razões específicas internas lá também não compra carne bovina brasileira. Então são 2 ou 3 desafios ainda que permanecem e que são extremamente importantes em termos de mercado para nossa vitoriosa carne bovina, que já tornou o Brasil o maior exportador mundial já há algum tempo. E a grande notícia, portanto, essa abertura do Vietnã, Tavinho, sem dúvida nenhuma. A Turquia não sei, deve ser um outro parafuso. Sabe quando você tem a chave Phillips e aquela chave de fenda normal? Uma não entra na outra, uma não aperta. A Turquia acho que é outro parafuso. Mas acho que a Coreia do Sul, com essa abertura aí do mercado vietnamita e a meia porta já aberta do mercado japonês, eu acho que é tiro e queda que a Coreia do Sul vai entrar. Tá com o mesmo parafuso, é chave Phillips para os 3. Exatamente. Assim que abrir o Japão, sem dúvida a Coreia acompanha. Existe já uma certa sequência nesse sentido aqui dos mercados mais ou menos comuns aqui entre os 2 países vizinhos, inclusive. Tiro certo aí. E vem mais coisa aí com o Vietnã. Muito bom isso para o Brasil, porque é uma economia emergente, é um país que precisa de muita coisa, e infraestrutura inclusive, e grandes empresas brasileiras podem entrar também no Vietnã e se beneficiar disso. Você falou que é um país comunista, ainda apesar disso, mas eu já falei aqui e eu falo, eu não tenho nada contra capitalista, nem contra comunista, nem sou a favor de comunista e nem capitalista. Eu defendo gente que governa direito o seu país, seja lá qual seja a sua ideologia. Né? Isso não importa. O que eu não gosto é de gente que diz que é comunista e não é comunista. Termina com ista também, mas é oportunista. Então, sob o disfarce do manto vermelho, vem com oportunismo. Não é comunista, é oportunista. Comunista não tem nada a ver. A Ásia está cheia de países comunistas que têm um desenvolvimento muito grande. O maior exemplo é a China, que a gente toda hora vai dizendo aqui. Você gostou? Não é comunista coisa nenhuma. Usa o manto vermelho para ser oportunista. Hã? Sabia, aproveitando o mote aqui dessas aberturas de mercados para carne bovina, está faltando uma abertura aqui no Brasil, todo mundo começando a reclamar já, chamando a atenção, que é a picanha que o presidente Lula vem prometendo desde a campanha eleitoral e até agora a campanha para toda a população brasileira. Todo mundo vai comer picanha. Está todo mundo esperando, né, também? Mano, o preço que tá já não veio na primeira promessa. Eu acho que talvez seja uma próxima promessa de campanha, dizendo, olha, companheiro, não deu para a gente levar picanha para todo mundo no primeiro, mas agora eu prometo que vai, porque o boi, nós vamos fazer o boi com 8 picanhas, né? A picanha vai ficar barata.
Vamos mexer na genética do boi aí. Vamos para frente, Silmar, senão o tempo passa e a gente não termina. A taxa de desemprego subiu para 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro deste ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. A desocupação no Brasil apresentou alta de 0,7% frente ao trimestre anterior, encerrado em novembro de 2024. Terceira alta consecutiva. Porém, é o menor valor registrado para fevereiro desde 2014, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua. No período, o IBGE registrou 7.500.000 pessoas desempregadas, alta de 10,4% no trimestre, ou 701.000 pessoas. Na comparação anual, houve um recuo de 12,5%, 1.100.000 pessoas a menos. A população ocupada também apresentou recuo de 1,2% no trimestre, somando 102.700.000 pessoas ocupadas. Em contrapartida, o número de empregados com carteira de trabalho no setor privado chegou a 39.600.000 pessoas, recorde na série histórica iniciada em 2012. O rendimento dos trabalhadores também atingiu o recorde da série, ficando em R$ 3.378. Com a atualização dos dados, o nível de ocupação brasileira cai de 58,8% para 58%. Silmar, no frigir dos ovos e no andar da carruagem, as coisas que estavam sendo comemoradas vão sendo aí, aos poucos, sofrendo uma virada. E aí nós temos o crescimento do desemprego, taxa de desemprego. Pode ser muito da influência dessa visão aí negativista e não otimista que a gente tem para a inflação e outros pontos da nossa economia que andam vacilando. Mas a verdade é que as pessoas com carteira assinada, isso eu tenho reparado, as pessoas que têm uma boa qualificação ou que demonstram boa atitude no trabalho e perspectiva de crescimento, estas estão sendo contratadas com carteira e o número de vagas é menor, porque as empresas restringiram, todas elas, sem nenhuma exceção, seu quadro de funcionários, por conta de custos e da relação custo e arrecadação, mas elas estão sendo contratadas com bons salários ou boas comissões de venda. Lugar para gente boa no mercado continua tendo com carteira assinada. Não, isso sem dúvida, Tavinho. E esse é um grande problema do Brasil, né? Ou seja, a especialização, aquele pessoal com alta qualificação, que tem emprego garantido, é uma população pequena, né? Infelizmente, o Brasil não investiu como deveria em educação de qualidade, tanto diferentemente de outros países que vêm avançando com empregos de alta qualidade, que no Brasil está faltando gente, inclusive, para esses empregos que pagam melhor, especialmente no setor de alta tecnologia, está faltando gente para ser contratada, ou seja, o emprego existe, a vaga existe, está faltando gente para ocupá-la. Bom, o fato é que é preocupante, realmente, é o terceiro mês seguido, Tavinho, de aumento na taxa de desocupação ou desemprego, 6,8%, agora no trimestre encerrado em fevereiro. A terceira alta seguida, né, desse índice já. Então, isso é preocupante e a preocupação maior é que isso pode continuar crescendo, Tavinho, por conta do aumento da inflação, por conta do aumento da taxa de juros, que não parou ainda, e isso vai travar investimentos, ou seja, o pessoal que ia investir em novas empresas, por exemplo, gerando mais empregos, vai ter uma certa trava. O pessoal está botando o pé no freio, portanto, esse índice aqui não tem muita chance de cair, não, no curto prazo, pelo contrário, a tendência é de crescer. Dados que chamam a atenção nesse levantamento, além do aumento lá pelo terceiro mês consecutivo, é o índice de subutilização, que também cresceu, 15,7%. Aquele pessoal com emprego que chama aqui o meia-boca, né? Desocupados ou subocupados, ou que não conseguem procurar emprego, ou seja, é um grupo aqui que o IBGE separa do restante e mostrou um crescimento. Queda em relação ao ano passado, no mesmo período, mas um crescimento em relação ao trimestre anterior a esse que se refere ao levantamento divulgado hoje. E o que eu chamo a atenção aqui é a quantidade de informais, que não cai, né? Houve até uma pequena queda aqui, 38,1%, era 38,3%, ou seja, não mudou nada dessa população economicamente ativa, e isso significa 39 milhões de trabalhadores também, que estão naquela categoria sem carteira assinada, chamado informal, aquele sujeito que montou lá uma banquinha na esquina lá para vender cachorro-quente, ou seja, está na informalidade, não tem garantias trabalhistas, como tem o trabalhador com carteira assinada, e esse é um índice que cresceu muito, especialmente na pandemia,
e está com dificuldade de voltar à normalidade. Se manteve lá, até porque muita gente às vezes até tenha gostado da troca e ganhar dinheiro até com o seu negócio informal lá na esquina das grandes cidades. Mas é um índice que preocupa pela falta de garantias trabalhistas normais que os outros, o emprego com carteira assinada, normalmente tem. Inclusive a questão de aposentadoria, né, também. É que lá para frente ninguém enxerga, mas no presente eu acho que sim. Já falei sobre isso com você, eu acho que esse percentual não vai cair, não. Porque quando o sujeito descobre que ele pode trabalhar na esquina da casa dele, ou a 3 quarteirões ali, vendendo abacaxi, e ele tem, na relação custo-benefício, o mesmo ganho que ele tem do que ter que cruzar a cidade inteira, pegar metrô, 3 ônibus para poder trabalhar, depois para voltar mais 3 ônibus, mais metrô, ele descobre. Você não pode deixar o sujeito descobrir que tem um jeito mais fácil de viver, porque se ele descobre, ele não volta mais para aquela outra atividade, não. É a mesma coisa dos empregos em home office aí, é a mesma coisa também. E para a gente fechar, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante a entrevista coletiva nessa quinta-feira, disse que a curto prazo o Brasil vai precisar lidar com uma inflação acima da meta estipulada em 3% neste ano. Vamos acompanhar um trechinho do que disse o Galípolo. Sobre a incorporação dos efeitos defasados, sim. O que a gente tem tentado comunicar é que o Banco Central sabe que no curto prazo a gente vai conviver com uma inflação acima da meta e que os mecanismos de transmissão desse processo vão se dar nesta ordem que a gente tem comunicado, né? Ou seja, o Banco Central tem consciência que esse é um momento um pouco mais incômodo do ponto de vista de indicadores econômicos, que você vai estar com uma taxa de juros caminhando ali para um patamar elevado do ponto de vista de contração e ainda com uma inflação que vai estar rodando acima da meta e que a gente espera, dentro do cenário que está projetado ali, que isso vai começar a bater na atividade. Então, essa combinação de inflação acima da meta, uma taxa de juros mais contracionista, atividade que a gente tem no nosso cenário começar a desacelerar ali, costuma produzir esse tipo de posição que é um pouquinho mais incômoda ali, vamos dizer, né, do ponto de vista de percepção e de conforto econômico. Mas a defasagem, quem está dizendo isso está incorporado no nosso cenário e é isso quem está tentando comunicar essa consciência disso. Em consequência dessa fala, em consequência daqueles números lá que o Banco Central disse que ia explodir a inflação de 50 para 70, e rapidamente, para não atrasar você, é o seguinte, prova por A mais B que não adianta trocar um presidente de Banco Central e botar um amigo, alguém que seja solidário ao partido ou qualquer outra coisa desse tipo. O Banco Central não tem função política, o seu presidente não é político. O Banco Central tem função técnica e ponto final. E é com você. É isso aí mesmo. E ele corrobora aquilo que eu já comentei com relação à questão do desemprego, né? Ou seja, o cenário não é bonito, tendência de manutenção de inflação alta, consequentemente aumento ainda maior das taxas de juros, isso está ficando claro já, não tem mais de um aumento ainda pela frente, isso dá uma paralisação na atividade econômica, consequentemente pode gerar mais desemprego e não menos. Então esse é o cenário e ele está sendo muito honesto em termos de não pintar muito bonito o cenário para frente, mesmo que o presidente Lula gostaria que fizesse isso, está sendo bastante realista aqui. Você não tem milagre e a situação é de continuidade de inflação, consequentemente o remédio para dar uma segurada maior na inflação é aumentar mais taxa de juros, que por sua vez trava a atividade econômica e gera desemprego. Enfim, é um círculo vicioso e o Brasil tem dificuldade de sair disso. Não gostei dessa declaração do Galípolo, não gostei. Não, quer dizer, eu não gostei foi da derrota do Palmeiras, foi isso, não ganhar o título, foi isso. Mas eu sei quem é o responsável, em 15 segundos eu te digo. O responsável pela derrota do Palmeiras é o técnico Abel Ferreira, que trabalhou muito mal o time em casa, não garantiu a ida, e aí ficou dependendo do resultado lá no jogo do Corinthians, e fez uma palhaçada na hora do pênalti ontem. O Abel fez um escândalo, bateu o pé, subiu na mesa, tá manco de cá, tá manco de lá, porque queria que o jogador fosse expulso. Quem acabou expulso foi ele. Aí desequilibrou emocionalmente o time do Palmeiras todinho, inclusive o Veiga, o batedor do pênalti, não fez o pênalti, e aí logo depois o jogador foi expulso numa outra falta que ganhou o segundo cartão amarelo, e aí faltava o Abel para gerenciar um time jogando contra um time de 9 jogadores. Portanto, o que dizem aí as más línguas é que o técnico da seleção vai ser demitido hoje à tarde e o convocado será
Abel Ferreira. Vamos ver o que Eu ia comentar isso aí, exatamente. Será que é boa troca? Exatamente o que eu ia comentar. É isso Trocar aí. 6 por meia dúzia? Na boca do pessoal do esporte, é isso aí que vai acontecer. Vamos aguardar. Bom final de semana, Silmar. Igualmente, Tavinho. Boa tarde, bom fim de semana. Você e toda a equipe. Até segunda. Abraço, até segunda, amigo.